Eu oro, Pai, que a gente possa apontar esses irmãos em breve e que a gente possa ter a estrutura mais parecida possível com o que a gente vê no Novo Testamento, para que a gente possa se concentrar, Deus, no que importa da vida cristã, de verdade, que é amar as pessoas, que é amar os... Então, irmãos, eu queria começar sabendo se a gente tem perguntas do que foi falado até aqui, nesses 2 domingos. A gente está em paz sobre esse assunto, todo mundo concordando, entendendo. Então, como a gente fez, se você tiver alguma pergunta, levanta a mão mesmo, a gente interrompe e aí tenta responder ao que surgir, tá certo? Um irmão me fez uma pergunta na semana passada, tinha sido interessante, mas fugiu da minha mente também. Tá bom. Hoje a gente vai falar de uma diferença. Salomão, no primeiro domingo que a gente teve aqui, ele fez uma pergunta. Qual é a diferença, então, entre um presbítero e o pastor que é mencionado lá em Efésios 4:11? Então a gente vai retomar esse assunto e aí dar uma visão geral de como seria esse processo nos próximos meses aqui na igreja em São Paulo. Bem, a Bíblia, ela faz uma distinção entre cargos e dons, e função relacionada a dons. Eu sei que cargo é uma palavra que parece corporativa, né? Você recebe um cargo numa empresa e recebe um dinheiro para exercer, mas na verdade cargo é algo que você recebe uma autoridade para exercer. Alguém que tem autoridade te dá autoridade, parte dela, delega essa autoridade e fala, você vai exercer isso, porque eu que sou o dono da autoridade, reservei, estou te passando essa autoridade. Então eu supervisiono você enquanto você exerce esse cargo. Ou seja, um cargo precisa de uma autoridade associada a ele. Então quem é o dono de toda a autoridade? Deus. Quem é o dono da igreja? Deus. E ele deu essa autoridade a Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. E Cristo, ele delegou essa autoridade, parte dessa autoridade, a homens, para exercerem o cargo de líderes da igreja. Certo? Então não é toda a autoridade, os líderes da igreja não têm toda a autoridade de Cristo, mas tem parte dessa autoridade para liderar os irmãos na igreja. Eles estão sob a supervisão de Jesus, a quem eles vão prestar contas pelo pastoreio deles no exercício desse cargo. Enquanto líderes da igreja, eles precisam ser reconhecidos por toda a igreja como tendo essa autoridade. Ou seja, precisa ter algum processo por meio do qual fica óbvio para todo mundo que esses homens receberam essa autoridade e a igreja reconhece isso. Então a igreja vai se submeter a esses homens e esses homens vão liderar a igreja. Então essa é a diferença de um cargo. O cargo precisa ter um processo público, onde essa autoridade é conferida à pessoa e onde todos reconhecem que essa pessoa está exercendo essa autoridade. Já o dom, a função, não exige o reconhecimento. Então, por exemplo, na igreja, a gente sabe de vários propósitos da igreja, né? A igreja existe para adorar a Deus, a igreja existe para cumprir a missão de salvar o perdido, a igreja existe para ser luz nesse mundo, servindo os necessitados, a igreja existe para ajudar os que já são salvos, nós, a crescermos na fé. Então existem aí uns 4 ou 5 propósitos que o Novo Testamento deixa claro que são da igreja. Quando você está fazendo qualquer coisa relacionada a um desses propósitos, você está cumprindo uma função. Por exemplo, se nessa semana você foi visitar alguém doente, ou você foi doar sangue, a gente está com a campanha ainda, você estava cumprindo essa função da igreja. Ninguém precisou te dar autoridade para você exercer essa função, certo? Como discípulo, você faz isso porque é o que um discípulo faz. Então você foi doar sangue, você estudou a Bíblia com pessoas, você teve tempos de discipulado. Então você estava exercendo alguma função na igreja. Você estava avançando o propósito de Deus na igreja, quando você estava fazendo alguma coisa relacionada a isso.
Mas isso não exige que você seja reconhecido como a pessoa que faz isso ou que faz aquilo. Então, essa seria a diferença de cargos e dons, que tem a ver com a função. Vamos lá em Efésios 4, ler de novo essa passagem. Todo mundo na igreja, por exemplo, é chamado a evangelizar, certo? Mas não são todos que têm o dom de ser um evangelista. Alguns irmãos e algumas irmãs receberam o dom de ser um evangelista, ou seja, eles têm um dom em particular de atrair pessoas e de treinar outras pessoas a cumprirem essa função de evangelizar os outros. Se você tem o dom, você geralmente vai ser melhor naquilo que você faz do que outras pessoas que não têm o dom. Isso não quer dizer que Deus gosta mais de você porque você faz a coisa melhor. Deus nos julga com base no coração. Eu posso cantar aqui super desafinado, mas eu estou dando o meu melhor. E se o Flávio for cantar, ele vai cantar lá aquela música, né, linda. Mas isso não quer dizer que o Flávio está agradando a Deus mais do que eu. Se eu estiver dando o meu melhor, eu estou agradando a Deus, talvez até mais do que o Flávio. Porque ele pode cantar super bem, não acho que é o caso, tá, Flávio? Ele devia ter dado o exemplo inverso. Alguém pode cantar super bem, mas pode não estar dando o coração. Porque ele tem o dom, é fácil para ele, é mais natural para ele. Mas a pessoa pode não estar dando todo o coração. Deus nos julga com base no coração, não é com base nos nossos dons. Mas, quando a gente tem o dom, isso quer dizer que o dom é como se fosse uma espécie de força de Deus, para que a gente vá um passo a mais. Então, se você tem o dom, é muito difícil se você não tem o dom, é mais difícil você fazer uma coisa que exige um dom. Então, essa é a combinação entre o dom e... Tá dando para compreender? Se você tem o dom... Amém, é isso. Não vamos complicar mais. Vou confiar que vocês estão entendendo. Vamos ler aqui em Efésios 4, 11 e 12. Eu vou ler na NVI. Cristo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, essas pessoas, antes dessa passagem, fala que Jesus subiu aos céus e de lá ele deu dons, ele mandou o Espírito Santo para as pessoas, foi Jesus quem enviou o Espírito, e isso deu dons às pessoas. Alguns desses dons são esses 5 dons que estão aqui. Não são cargos isso daqui. Isso daqui Deus deu e ninguém precisa reconhecer que isso daqui é um dom. Deus deu o dom para um de ser evangelista, Deus deu outro o dom de ser um mestre, Deus deu outro dom de ser um pastor. Quais são esses dons? A gente poderia estudar sobre isso. O que é que um evangelista faz? O que é que um mestre faz? O que é que um pastor faz? Mas não é o caso aqui agora. O que eu queria chamar a atenção é em um único ponto. O pastor que está aqui não é a mesma coisa de um presbítero. O presbítero é o cargo, é aquilo que precisa receber a autoridade diante de toda a igreja. O pastor, você pode ter o dom de ser um pastor e nunca ser um presbítero. E você vai exercer esse dom pastoral à medida em que você pastoreia, que você encoraja, que você recebe as pessoas, que você ama as pessoas, que você faz as pessoas se sentirem queridas e tendo suas necessidades pastorais supridas. Já um presbítero pode ser um presbítero mesmo que não tenha o dom de um pastor. Ou seja, você pode ter a autoridade reconhecida diante da igreja. Aqui estão nossos líderes. Mas não necessariamente todos os líderes lá vão ser pessoas que têm o dom pastoral. Por que isso? Mas não é o que um presbítero faz? Pastoreia? Sim, pastoreia de uma forma mais ampla. A igreja precisa de pastoreio em N áreas. Por exemplo, nós precisamos de alguém que nos lidere evangelisticamente, certo? A gente precisa de alguém com visão e sonho de alcançar esse país, enquanto a gente ainda estiver vivo. Precisa ser meio doido para fazer isso. Você concorda comigo que pessoas que têm sonhos arrojados, elas são meio doidas?
Não necessariamente essas doidas, você entende o que eu estou falando, né? Tem limite para doideira quando você é um presbítero. Mas ela é uma pessoa diferente, talvez ela seja mais agressiva, ela é mais visionária, ela assume mais riscos. E a gente precisa dessas pessoas, porque senão a gente não vai evangelizar o Brasil. A gente vai ficar confortável em nossas casas, no mesmo grupo de cristão que a gente se reúne há 5 anos, 10 anos. Mas não é para ser assim cristianismo. A gente precisa de outras pessoas que são mestres. Eles pensam, eles conseguem fazer o elo entre o Velho e o Novo Testamento, passagem X, passagem Y. Eles cheiram falsa doutrina de longe. Eles têm o QI, a esperteza, sei lá o que é, para ensinar. Ele tem a didática para ensinar para a igreja a doutrina. Nem todos nós possuímos isso. A gente precisa de pessoas que nos ajudem a aprender da Bíblia dessa forma. E a gente precisa dos pastores, dos dons pastorais. Quem são essas pessoas? As pessoas que têm uma personalidade mais estável, que são pessoas mais encorajadoras, que têm famílias, enfim, que encorajam, que recebem, que inspiram confiança e que inspiram estabilidade na igreja. E que vão cuidar de fracos. Todos nós ficamos fracos em algum momento na vida. A gente precisa dos pastores, porque se não tiver gente para ajudar a igreja, a fortalecer a igreja para cuidar dos fracos, quem vai fazer isso? Dificilmente vai ser o evangelista, dificilmente vai ser o visionário. São os pastores. Então, são pessoas com dons diferentes, que vão juntas dar à igreja e treinar os irmãos na igreja a fazer todas as coisas para as quais Deus nos chamou para fazer. Então, o presbítero é isso, é esse cargo. Que dom que ele tem? Tomara que ele tenha algum dom de liderança, porque se você vai exercer uma função de liderança, é bom que você seja capacitado por Deus com algum dom de liderança, certo? Se você for ser personal trainer e você não tiver coordenação motora, vai ser fácil? Você até pode ser personal trainer, né? Mas não vai ser mais difícil? Você vai ter que ralar mais, você vai ter que de alguma forma clamar a Deus para te capacitar. Então, se você for um presbítero e não tiver dons de liderança, é melhor você botar o joelho no chão e orar bastante. Geralmente não é isso que acontece. Geralmente os irmãos que são escolhidos para serem presbíteros são os irmãos que se reconhecem que têm dons de liderança. Justamente por isso, não justamente por isso, e porque tem o coração, porque dom sem coração, como a gente viu, não vale de nada. Você pode ser uma pessoa super talentosa, se você não tem coração para Deus e para com o povo de Deus, então você não é útil para Deus. Então, você tem coração e você tem o dom, e a igreja reconhece isso, então aponta você para exercer essa função. Certo? Então, quando a gente for apontar um presbítero, a gente vai ter uma cerimônia diante da igreja. Algum tipo de cerimônia. Não é nada pomposo, não. Não é para idolatrar pessoas, mas algum tipo de processo para falar, eis aqui são os líderes de vocês. E todo mundo reconhece, a gente já participou desse processo, e a gente, uau, que legal, palmas, obrigado, e aí vamos seguir em frente. Certo? Mas dons, não. Dons você tem, você ora a Deus para ter, Deus te dá, e você usa, e você avança a função de Deus no dom que você recebeu, seja ele qual for, mas você não precisa de uma cerimônia diante da igreja para mostrar que você tem esse dom, ou que você não tem esse dom. Certo? A gente tem falado, obviamente, dos dons de liderança, mas existem inúmeros outros dons que a Bíblia menciona, que não são dons de liderança, e todos são importantes para que a igreja exerça todas as funções para as quais ela é chamada. Por exemplo, eu vou anotar aqui para você pode anotar e depois ler, para te ajudar, até para você identificar quais são os seus dons, porque Deus nos dá dons para a gente usar. Se você recebeu um dom e não está usando, cuidado, porque Deus tira dons também. Ou se você está usando os dons só para a sua vida, só para avançar sua vida particular, cuidado, porque Deus também tira esses dons. Assim como Ele dá, Ele tira. O propósito da gente ter recebido o dom é para a gente usar
para servir os outros. Nesse meio termo, a gente também acaba usando os dons para nós mesmos, e Deus não se importa com isso. Ele fica feliz que a gente se beneficie dos nossos dons. Então, você pode se beneficiar dos seus dons. O perigo é se você está usando os seus dons só para você e não está servindo os outros. Mas você tem que perguntar então, qual é seu dom? Ou quais são os seus dons, melhor dizendo? De que forma você é um presente para essa igreja? Porque o dom é isso, é um presente. Presente para quem? Para você? Não, é para... Ele te deu o dom para você ser um pacotinho embrulhado para os outros. Entende? Essa é a beleza da coisa. Imagina se a gente for esse dom um para o outro. Toda hora a gente vai estar recebendo um presente. Então vai ser legal, né? Estar num lugar onde a gente recebe muitos presentes. Olha, Romanos 12, do 6 até o 8. Romanos 12, do 6 ao 8. Aqui fala sobre encorajamento, sobre a capacidade de contribuir. Suas ofertas são um dom para essa igreja. Fala de dons de liderança, fala de dons de misericórdia. Alguns irmãos sabem exercer misericórdia mais do que outros. E é tão encorajador você encontrar um irmão desse, quando você está se sentindo desanimado, quando você está se sentindo culpado, você encontra alguém com dom de misericórdia. 1 Coríntios 7, versículo 7. Aqui fala sobre o dom de casar e o dom de ficar solteiro. Então, alguns irmãos receberam o dom de ficar solteiro. Ótimo. Isso é um dom. Outros irmãos receberam um dom de casar. Isso também é um dom. Então, a gente não deveria ficar fazendo piadinhas sobre o status civil um do outro. A gente pode encorajar um ao outro a sempre servir, independente de se ser casado ou solteiro. A gente sempre deve servir os nossos irmãos e as nossas irmãs. Mas essa decisão, em última instância, de se a gente vai casar ou não, é uma questão que envolve dom também. 1 Coríntios 12, do 8 até o 11. Aqui fala de vários dons miraculosos. A gente já ensinou sobre isso, que a gente não crê como igreja, de que esses dons permanecem até os dias atuais. Mas o fato desses dons não permanecerem, não quer dizer que a gente deveria ficar inseguro de falar de dons. A maioria dos dons que a Bíblia menciona não são miraculosos. São dons que a gente tem e a gente deve exercer ainda hoje para ajudar as pessoas. Não vamos deixar os irmãos, as pessoas que creem em Cristo e que acreditam nisso, não vamos deixar elas ditar a nossa teologia. A gente deve falar sobre o Espírito Santo. O fato de algumas pessoas abusarem do Espírito Santo não quer dizer que o Espírito Santo não seja real e que a gente não deva se beneficiar de ter uma consciência dele. O Espírito Santo está agindo o tempo todo. Ele está falando com a gente, ele está guiando a gente, ele está nos direcionando, ele está agindo, ele está nos convencendo, ele está expondo nossos pecados, ele está guiando nossos esforços evangelísticos. O Espírito Santo está trabalhando para manter a nossa espiritualidade no dia de hoje. E amém, a gente sempre fala mais do nome de Deus, mas é bom a gente saber que não é só Deus, é Jesus e é o Espírito Santo. E ajuda a gente, é parte do cristianismo que Deus deseja para nós, a gente lembrar das três pessoas, e não só de Jesus, e não só de Deus Pai. Então isso é um bom estudo para a gente fazer. O que a Bíblia atribui ao Espírito Santo especificamente? Não vamos ter medo de falar do Espírito Santo, sem entrar nos abusos que infelizmente a gente vê ao nosso redor. Efésios 4, 7 a 13 é essa passagem que a gente acabou de ler, que fala de dons de liderança. 1 Pedro 4, versículos 10 a 11. Fala aqui de vários dons. Dons de servir, dons até de pessoas que são servidas. Enfim, muitos dons. Quais são os seus dons? Já identificou? Quais são? Está usando? Se não identificou, vamos identificar. Ora a Deus, começa orando ao Espírito. Fala, Espírito, me ajuda a identificar quais são os meus dons. Pensa um pouquinho no que você gosta de fazer. Isso é uma indicação do que pode ser seu dom. Geralmente, a gente gosta daquilo que a gente é bom em fazer.
Dificilmente você gosta, dificilmente, às vezes acontece, mas dificilmente você gosta de fazer algo que você não consegue fazer direito. É como a gente funciona. Então, se você faz direito, você acaba gostando. Então, o que você gosta de fazer na vida? Pergunta para algumas pessoas próximas a você: o que você acha que eu sou bom em fazer? É outra maneira da gente identificar nossos dons. E uma última maneira, muito eficaz, é começa a fazer alguma coisa. Se você não sabe, começa a fazer alguma coisa. Vem aqui servir na nova geração, lá na nova geração, vem servir no louvor, vai limpar aqui o local, os banheiros, alguma outra coisa, vai ensinar, começa a fazer coisas, não necessariamente tudo ao mesmo tempo. E aí, depois de um tempo, você vai ter um feeling, o Espírito vai guiar você para você saber identificar o que você é bom em fazer. Agora, se você fica de braços cruzados, seja lá qual é o dom que você tem, é como se você estivesse falando para o Espírito: eu não me interesso em saber o que você me capacitou em fazer. Então, assim, qual é o ponto de você saber qual é seu dom se você fica com o bumbum na cadeira o tempo todo? Deus não vai te falar isso. Agora, se você tiver o desejo de saber, de fazer, de se envolver, então o Espírito, tenha certeza, vai falar com você e você vai descobrir, e você vai ter muita alegria de descobrir seus dons e usar esses dons para ajudar as pessoas. Amém? Bem, alguma dúvida sobre isso? Não? Por que a gente precisa de cargos? Não basta Deus já ter dado os dons para a gente? Isso não é suficiente. Não é melhor a gente não meter nossa mão onde Deus está fazendo algo? Se Deus deu dons para todo mundo, então todo mundo vai exercer algum tipo de função e a igreja vai ser toda suprida, inclusive os dons de liderança, em tese, né? Pelo menos soa assim. Mas a gente tem um exemplo bem bíblico de que não é assim as coisas. Por exemplo, a igreja de Coríntios tinha muitos dons? Tinha. Eles tinham tantos dons que eles não sabiam o que fazer com eles. E eles estavam abusando desses dons. Eles estavam abusando dos dons miraculosos, mas não só dos miraculosos, eles estavam abusando de outros também. Eles estavam sem ordem, eles estavam sem decência, sem estrutura. E Corintos provavelmente foi a cidade com a qual Paulo mais teve problemas. Interessante pensar que a igreja, que possivelmente foi a igreja mais talentosa de Paulo, foi a mais problemática. Eu vou repetir isso. Possivelmente Corintos, a igreja que mais teve dons da parte de Deus, foi a igreja que mais causou problemas ali nas páginas do Novo Testamento. Ou seja, a presença de dons não quer dizer que está tudo bem. A presença de dons não quer dizer que a gente está sendo espiritual. O que os pentecostais acreditam que equivale à espiritualidade, você falar em línguas e você ter o batismo no Espírito Santo, isso está longe de significar que você é uma pessoa espiritual. Você pode ter isso nas páginas da Bíblia, a gente vê isso, e a gente não vê essas pessoas sendo espirituais. A gente precisa que nossos dons se traduzam em boas obras, num espírito disciplinado de viver. Em última instância, os dons visam a produzir amor entre nós. Se não há amor, então os propósitos de Deus não estão sendo avançados. E para que tudo isso aconteça, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de decência, a gente precisa de ordem. Tudo bem, pouca decência, pouca ordem, pouca estrutura dá problema. Muita estrutura, muita ordem também dá problema. Se você meter a mão demais e tentar organizar as coisas demais, o espírito não é organizadinho, o espírito é meio selvagem, o espírito sopra para onde quer. A gente não pode supor que a gente sabe o que o Espírito vai fazer com a nossa vida, com a nossa igreja, com a nossa comunidade, porque não sabemos. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade para ir onde o Espírito estiver levando a gente. Então, a gente tem que buscar a sabedoria de Deus, que também é um dom de Deus. Tiago 1 fala que se vocês não têm sabedoria, orem, porque Deus dá sabedoria. Então, isso vem de Deus. A gente tem que pedir a Deus sabedoria, para a gente saber a estrutura o mais próxima possível do equilíbrio. Pouca estrutura não dá certo, estrutura demais também não dá certo. A gente quer ter uma estrutura razoável, uma estrutura que não atrapalhe e que não deixe as coisas soltas demais. Qual é
Qual é a estrutura que a gente vê no Novo Testamento de liderança? É uma estrutura simples. O que a gente vê de várias passagens, eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 1, versículo 1. Que essa daqui ilustra bem, mas tem outras passagens que eu vou dar para vocês também. A estrutura de liderança é simples na Bíblia. Olha o que Filipenses 1, versículo 1 diz. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos, é o que eu falei, escrevemos? Escrevemos a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A estrutura que a gente vê aqui em uma meia dúzia de passagens no Novo Testamento é essa estrutura. Os irmãos, e tem 2 cargos de liderança entre os irmãos. Os bispos, que a gente já viu que são sinônimo de presbíteros, e os diáconos. Só. É simples. Os bispos e os presbíteros, como a gente tem visto, eles têm a supervisão geral da igreja, a liderança geral da igreja, ou seja, eles ditam a visão da igreja, eles resolvem casos de doutrina, eles supervisionam, eles são os principais responsáveis por treinar pessoas, e assim vai. E os diáconos são irmãos que ajudam nos ministérios que precisam de alguma autoridade, mas não são autoridade de supervisão espiritual. Há ministérios que envolvem servidão a outros irmãos em diversas áreas da igreja, como a música, o louvor, como as crianças, como a ajuda a irmãos mais pobres na igreja e outras que a gente tem no nosso meio. Então, é uma estrutura simples, não fala de dons nessa estrutura, simplesmente relaciona 2 cargos, ou seja, a gente vai escolher irmãos para ocuparem 2 cargos. Os líderes principais da igreja, que a Bíblia chama de presbíteros, e com o tempo, a gente falou isso uma vez há 2 semanas, né? A gente não vai apontar ainda os diáconos, a gente vai esperar algum tempo e passado 1, 2, 3 anos, deixa o cargo antigo de diácono que a gente tem ocupado até hoje sair de vista um pouquinho. Quando ele sai de vista, aí a gente começa a apontar Nossa, entrou alguma coisa aqui. E aí a gente começa é melhor não começar. Já pensou isso acontece numa pregação? Que pressão, hein? Deve ter alguma técnica que eu desconheço para lidar com isso. Mas enfim. Aí a gente começa a apontar os diáconos daqui a algum tempo. Certo? Outras passagens que também deixam isso claro, esses 2 cargos. Atos 6, do 1 ao 4. Tito, capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo 3. Obrigado, Zé. 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. Atos 20, versículo 17. Tem Atos 14, versículo 23 também. E tem outras. Essas são as que eu selecionei aqui. Talvez sejam as principais, mas há outras que mencionam isso. Eu vou ler aqui um resumo do que a gente tem falado, certo? Então, a partir desse entendimento dessas 3 aulas aqui, numa comunidade local, no 1º século, por exemplo, era comum a igreja nomear, por nomear, entenda-se, designar, escolher presbíteros e diáconos. Esses presbíteros e diáconos ocupavam cargos na igreja, cargos eclesiásticos. Mas não fazia sentido dizer que as primeiras comunidades cristãs, elas designavam evangelistas,
ou pastores, ou mestres, porque esses seriam dons do Espírito. Porque, ou seja, esses eram escolhidos por Deus e dados às pessoas à medida em que Deus achava correto dar. A igreja apenas reconhecia a ação do Espírito Santo na vida desses irmãos, que tinham recebido o dom de evangelista, o dom de mestre, o dom de pastor. Então a gente vê irmãos no Novo Testamento sendo chamados de evangelistas, por exemplo. O que a gente entende por isso, de acordo com o que a gente tem ensinado? Que a gente fala assim, aquele irmão tem o dom de um evangelista, olha como ele é efetivo na missão de levar o evangelho e de treinar outras pessoas a levarem o evangelho. Então, é nosso irmão evangelista José Antônio, o evangelista Felipe, o evangelista Timóteo. Esse é o padrão que a gente encontra no Novo Testamento. De outra forma, de acordo com o modelo do Novo Testamento, haveria uma incoerência se, por exemplo, a gente disser que determinada igreja se compõe de presbíteros, evangelistas, diáconos e membros ativos. Por que existe uma incoerência nisso daí? Porque a gente estaria estabelecendo o cargo de um evangelista em sua estrutura da igreja. Um cargo que, de acordo com o nosso entendimento, lá no primeiro século, não existia. Não era um cargo junto com o presbítero. Uma igreja saudável liderada por presbíteros e evangelistas. Não, nós não cremos que seja assim. Uma igreja saudável era liderada por presbíteros. Ponto final, é o que a gente vê no Novo Testamento. Não há uma menção a presbíteros liderando junto com evangelistas no Novo Testamento. Só presbíteros. Então, mas a igreja não vai ser saudável se a gente não tiver evangelistas. Não vai mesmo. O ponto não é dizer que o evangelista não serve, ou que ele não deve existir. O evangelista precisa existir na igreja, e Deus vai se assegurar de que ele exista. Mas o evangelista não ocupa um cargo de liderança junto com os presbíteros. O presbítero, um dos presbíteros, tomara que tenha o dom de ser um evangelista. E aí ele vai exercer esse dom junto com os outros presbíteros. Se nenhum líder principal tiver o dom de ser um evangelista, a igreja provavelmente vai sofrer nessa área evangelística, porque a gente não vai estar sendo preparado para a obra evangelística, que é a função dos dons, certo? Eu estou vendo algumas caras estranhas, tá? Em última instância, você nem... Eu quero encorajar todos a entenderem isso daqui, mas eu entendo que isso daqui a gente está lidando com a distinção de um pelo mais grosso, um pelo mais fino. Então isso daqui não tem nada a ver com sua salvação, não tem nada a ver com... A gente está só indo até esse extremo de explicar, perdão por minha tediosidade, mas porque a gente está fazendo uma mudança sobre como a gente costumava pensar a respeito dessas coisas, nos primeiros 15 anos da nossa igreja. Então, não estamos dizendo, quero repetir isso, que o que fizemos nos primeiros 15 anos foi errado, Deus usou, foi o nosso melhor entendimento, eu creio, eu fazia parte disso, e não me arrependo, no sentido de a sabedoria que eu tinha na época era o melhor que eu tinha para Deus. Eu usei o melhor que eu tinha. Hoje eu penso de forma diferente, e tomara que à medida em que a gente vai amadurecendo, a gente vá pensando de forma diferente sobre várias áreas da vida cristã, certo? Então, algumas coisas a gente olha para trás e fala, olha, Deus usou, mas eu vejo uma maneira melhor de fazer as coisas do que a gente via. Então, vamos respeitar quem pensa diferente de nós. Algumas pessoas, apesar de serem maduras também, de serem até mais maduras do que eu, certamente, do que vários de nós, elas ainda continuam achando que o que nós fazíamos antigamente continua sendo a maneira certa de fazer. Então, várias igrejas do nosso movimento continuam, e eu creio que vão continuar, nomeando presbíteros e nomeando evangelistas na sua estrutura de liderança. Ou seja, eles reconhecem que o evangelista é um cargo eclesiástico, é um cargo da igreja. Amém? Então, tomara que eles funcionem bem, na liberdade que eles receberam de liderar a igreja, mas nós aqui em São Paulo, depois dos nossos estudos, a gente crê que esse não é o modelo mais próximo do que a gente vê no Novo Testamento. Então a gente está dando esse passo de fazer uma mudança
porque nós acreditamos que essa estrutura vai beneficiar a igreja. Essa nova estrutura vai beneficiar a igreja. É isso. Alguma dúvida? Alguma discordância que você queira expressar na frente dos irmãos? Não quer dizer que você não está sendo espiritual por discordar dos líderes da igreja, porque Deus te deu a opção de discordar. Mas nessa igreja, todos nós somos chamados a nos unir. Depois de, você tem duas opções, várias opções. Você pode discordar. Se você discorda, você deve tentar influenciar a mim, o Marcelo, o Héctor e o Edson. Você deve tentar nos convencer de que a sua discordância é um caminho melhor para a igreja. É o que a gente faz quando a gente discorda de algo que a gente tem a liberdade de discordar. A gente tenta influenciar. Depois disso, a gente vai ouvir vocês, a gente vai orar. Se a gente se convencer do que você tentar nos convencer, a gente não vai ter problema. Vai adiar tudo isso um pouquinho, vai chegar aqui, talvez ensine algo diferente e a gente vai seguir. Mas assim, se você não nos convencer, aí a gente provavelmente vai seguir nesse caminho que a gente está seguindo. E aí, depois desse processo de convence, não convence, que demora algum tempinho, mas tem um fim, a gente se convence, talvez não seja nem assim nem assado, vai ser acolá, e a gente vai num caminho que é do meio. Mas depois desse processo, a gente vai em algum caminho. Porque também não ir em caminho nenhum é o pior caminho que a gente decide ir, é não ir em algum caminho. Deus quer que a gente vá em algum caminho. Então, a gente vai em algum caminho, e aí todos os irmãos são chamados a estarem unidos nesse caminho. Então a hora é agora. O seu silêncio está comunicando algo. Se você não fala agora, você está comunicando algo. Então, se você está discordando, se você não está em paz, se você não está gostando de alguma coisa, fale, para a gente poder se influenciar. Ou então, amém. Então, isso quer dizer que nós estamos unidos e nós vamos seguir adiante e vamos esperar as bênçãos de Deus da gente viver em união. Que eu tenho certeza que Deus está doido para nos abençoar, nos dar paz e a gente seguir adiante. Sim, Luiz. Tá bom, faz aí. Qual a dificuldade para ser um presbítero? Qual a dificuldade? Hoje. Qual a dificuldade para ser um presbítero hoje? Bem, em um sentido, parte da dificuldade é por muitos anos a gente tem ensinado algo diferente do que a gente ensinou. Isso é uma dificuldade, porque o que a gente ensinava é que para um homem ser um presbítero, ele precisava ser um cristão extremamente espiritual. E a gente provavelmente, ao meu ver, do Marcelo, do Edson, do Héctor, colocou fardos em cima desse cargo que a Bíblia não coloca. Então, parte da dificuldade de uma igreja como São Paulo, de 30, caminhando para os 32 anos de vida, não ter nunca tido alguém reconhecido como presbítero, ao meu ver, indica que os fardos que a gente colocou em cima desse cargo não são bíblicos. Parte é isso. A outra parte é que ser um presbítero exige muito mesmo. De acordo com isso, está falando biblicamente nessa direção hoje. Como você hoje, eu sei que tem todo um conjunto trabalhando, eu falei, qual a dificuldade, mas assim, nessa linha, nessa direção, o que está sendo impedimento? Hoje não está sendo, nada está sendo impedimento hoje. Quais seriam os próximos passos daqui? A gente tem estudado esses assuntos desde 2014 aqui em São Paulo, pelo menos. 2014 foi o ano que eu voltei para cá. Obviamente, outros irmãos, eu não quero desmerecer os esforços, vários irmãos aqui em 2003, 2004, 2005 escreveram a respeito disso, estudaram, alguns de vocês fizeram isso, e outros estudaram pessoalmente. Eu estou falando que em 2014, quando nós chegamos, nós começamos a conduzir uma discussão que envolveu o que eu entendo ser praticamente a totalidade da igreja, nos setores,
Eu sei que em alguns lugares essas aulas não aconteceram como deveriam acontecer, parte das nossas dificuldades da época. E agora nós estamos convidando nos cultos da tarde, nos cultos da manhã, todos os membros que se interessem para estarem aqui para ouvirem a respeito disso. Se alguém não está aqui, não vai poder levantar o dedinho dizendo eu não sabia, eu não concordo, eu nada. Estão na internet essas aulas há anos. Enfim, está tudo aberto, está tudo público. A gente não está com medo de ouvir perguntas, discordâncias, porque a gente acredita que isso é espiritual. O Espírito está nos guiando por meio disso daqui também. Então, nós decidimos, há alguns meses, que iríamos conduzir mais um esforço para ensinar a igreja a tirar dúvidas, que é o que a gente está fazendo agora. Depois disso, nós vamos colocar diante de vocês, nas próximas, eu não sei se, agora está chegando o fim do ano, talvez não seja o momento mais adequado, mas a gente ainda vai conversar sobre isso, eu, Marcelo, Héctor e Edson. Talvez a gente vá colocar diante de vocês os nomes que nós acreditamos que podem ser nomeados como presbíteros na igreja, tipo já. E aí, a gente vai passar, se for agora, antes do final do ano, a gente provavelmente vai passar meses ouvindo vocês. Meses porque eu falo, a gente não vai fazer isso em dezembro ou em janeiro, né, que são os meses de férias. Mas chegando aqui em fevereiro, a gente vai fazer um saldo disso. O que vocês acharam desses nomes? Vocês concordam? Vocês acham que esses nomes são pessoas que podem exercer esses cargos? Há alguma acusação contra essas pessoas? Se houver, a gente vai investigar. A gente vai chamar você, a gente vai querer saber os detalhes, a gente vai conversar com os envolvidos, a gente vai conversar com o candidato, na luz, com respeito, com amor, com verdade, com firmeza, com misericórdia, e a gente vai até o fim dessas questões. Se for alguma coisa séria, alguma coisa que de fato impeça esse irmão de exercer essa função, ele não vai ser presbítero. Porque as qualidades para um presbítero estão aqui na Bíblia. E a gente não vai contra essas qualidades. Porque a gente acredita que é o que a Bíblia está nos chamando a fazer. Se essas acusações não forem coisas sérias, ou não forem fundamentadas, ou na investigação a gente não acreditar que isso de fato subsiste, então a gente vai seguir em frente com essas indicações, a gente quer ouvir de vocês, a gente vai colocar os candidatos, talvez vocês vão ter outros nomes para falar para a gente. Fala assim, ó, eu acho que deveria ser o nome fulano, então a gente vai ter esse momento onde você vai poder se expressar de quem você acha que deveria ocupar esse cargo, e depois de haver essa troca, essas conversas, a gente vai apontar os nomes numa cerimônia aqui, coisa que pode acontecer daqui a 2, 3 meses. Estão aqui os presbíteros de cada região. Sim, meu irmão. Perfeito, ótimas perguntas. Em 2014, quando a gente ensinou esses princípios, a gente ficou na dúvida, o que a gente vai chamar esses nomes, esses homens que forem escolhidos para liderar as regiões? Eu expliquei isso, né, 1 ou 2 semanas atrás. E a gente achou que chamar esses homens de presbíteros, 5 anos atrás, 4 anos atrás, seria prematuro. Então uma sugestão de um irmão, por que você não chama esses irmãos de diáconos? E assim foi. A gente chamou eles de diáconos, porque diácono significa servos, e então esses homens seriam servos da igreja, amém? Todo líder deve ser um servo mesmo. E com a esperança de que nós vamos ver, na prática, a igreja vai poder ver o que é a liderança de um presbítero. Então, na minha visão, na minha, da Marcelo, Héctor e Edson, o que os diáconos têm feito hoje na igreja é o que um presbítero faria. Ou seja, eles estão liderando, eles estão pastoreando, eles estão estruturando, eles estão aconselhando, eles estão ajudando as pessoas. Então, essa foi, ao meu ver, a principal ação para ajudar a igreja a entender o que um presbítero faz. O que um presbítero faz é o que os diáconos têm feito. E agora a gente vai, de novo, trazer esses assuntos. Por que a gente decidiu trazer isso aqui de novo?
à luz do entendimento que a gente tem. Eu não lembro, eu sei que a memória, a gente esquece fácil das coisas, mas há 4 ou 5 anos, pelo menos a minha memória, de quando eu cheguei aqui, a gente evoluiu para considerar os nossos líderes quase como os evangélicos consideram seus pastores. Vocês lembram disso? Nada na igreja acontecia sem o aval do líder principal. A gente tinha os conselhos, né? Mas os conselhos lideravam de verdade juntos? Quem é que liderava nos setores? Era o líder principal. Os conselheiros eram quase... Eu não estou dizendo em todas as situações, eu não estou dizendo que isso sempre foi assim. Não quero... Eu já expressei isso em outros momentos, reitero isso. Ao meu ver, vocês foram heróis que atuaram nessa função, naquele período da igreja, um período de grande instabilidade, e foram usados por Deus para ajudar a igreja a não acabar, em um sentido. Deus usa cada pessoa no momento certo, na hora certa. Mas os irmãos não lideravam juntos. Às vezes eles eram quase avalistas do líder principal. Então, ao meu ver, isso tem mudado. Ao meu ver, a gente tem entendido como igreja de que a gente precisa todo mundo liderar juntos. Não todo mundo liderar juntos, mas que todos nós precisamos ter responsabilidade, todos nós precisamos ter iniciativa, de que a gente não deve ficar esperando demais de poucos homens e esperar que eles sejam super-homens, ou que eles saibam de tudo, para que as coisas sejam espirituais. Eu posso fazer algo, você pode fazer algo, e eu posso não saber. Não significa que o que você faz não é bom ou não está ajudando a igreja. Mas eu não preciso saber de tudo, eu nem posso ficar sabendo de tudo, com tantas pessoas assim. Então, essa, ao meu ver, foi a principal coisa. A gente tem tido um modelo de liderança que tem ajudado a exemplificar o que é um presbítero. Essas aulas foram a segunda coisa, ao meu ver é isso. É o exemplo e é o ensino. O que mudaria na estrutura da igreja? Nada. A gente reconheceria esses homens como os diáconos atuais, ou com alguma mudança aqui e ali, como os presbíteros da igreja, e a gente seguiria a nossa vida. Não. Uhum. Eu acredito que os atuais líderes, os atuais diáconos, são homens cheios de dons. Eu acredito que entre os 22, 23 diáconos que a Igreja de São Paulo tem atualmente, existem evangelistas, existem mestres, existem pastores. Existem pessoas com visão, existem pessoas que têm um dom de organização, existem pessoas com N dons. Então eu acho que, minha opinião é que quando a gente apontar esses irmãos como presbíteros, a igreja vai ser presenteada com a vida desses irmãos, porque eles têm recebido os dons para ajudar a igreja, preparar a igreja para a obra do ministério. Eu quero deixar claro também aqui, como eu já falei semana passada, que um presbítero não é um cargo vitalício. Presbíteros são apontados e presbíteros são destituídos. Presbíteros podem se aposentar. É um cargo. Você não se aposenta de ser um discípulo, mas você se aposenta de exercer algum cargo na igreja. Tomara que os presbíteros se aposentem em algum momento, porque especialmente quando envolver dinheiro. Quando eu tiver 60, 70, 80 anos, bem, tomara que 80 anos, né? Que eu estou vendo aqui alguns irmãos, o Zé tem 60 e tem mais energia do que eu, com 40. Mas, imagina se eu recebo dinheiro da igreja e eu tenho 80 anos. Minha energia, via de regra, é bem pequena, né? E aí eu tenho lá um jovem incrível de 25 anos, 30 anos, que está desejoso, mas a igreja não tem dinheiro para pagar mim e o jovem. Pô, Por isso que a gente precisa pagar a aposentadoria das pessoas que trabalham para a igreja, porque em última instância, se a gente não fizer isso, quem é que vai sofrer? É o ministro? É o presbítero? Não é, irmãos. Um presbítero nunca vai passar fome. Olha, eu acredito nisso de todo o meu coração. Não vai passar necessidade. Alguém vai cuidar
dessas pessoas. Mas quem vai sofrer? A igreja vai sofrer. Porque em algum momento, com 60, 65, 70 anos, sei lá o que é que vai ser, mas essas pessoas deveriam dar um passinho para trás para dar espaço para outras pessoas fazerem. Você pode continuar servindo? Sem dúvida. É para continuar servindo até o último dia da sua vida. E talvez você ainda vai servir como presbítero até o último dia da sua vida. E a gente precisa da sabedoria das pessoas mais velhas. O que eu estou dizendo é, se a gente tiver uma estrutura que não permite a renovação, a igreja não se renova. Os jovens não têm espaço. E se os jovens não tiverem espaço, já era. Não é que eles vão assumir tudo, vão assumir junto com as pessoas mais velhas. Os mais velhos não têm opção de deixar o barco. Tá bom? Eu quero deixar isso claro. Não é para os mais velhos acharem que são inúteis. Não são, não têm o luxo de se acharem inúteis. Mas a nossa estrutura precisa acomodar novas pessoas, precisa acomodar pessoas que vêm. Então, isso quer dizer que a gente sempre vai estar de olho quem são os novos presbíteros. Quem são as pessoas que vão se tornar líderes nessa igreja também? Certo? É isso que eu quero comunicar, tá? Me perdoe se alguém se sentir ofendido, não é... Até porque eu já estou mais para lá do que para cá. E quando eu estiver lá com meus 60 anos, eu gostaria de ter o respeito também de todo mundo, né? Porque eu já não vou ter a força, mas vou ter a sabedoria. Como vários de vocês não têm talvez a força, mas têm a sabedoria e merecem, são dignos de receberem o respeito de toda a igreja. Mais alguma dúvida? Sim. Tá. Tá. Entendi. Tá bom. Não, a Silvia está me apontando aqui só uma possível incoerência do que eu falei. O irmão me perguntou, o que vai mudar na estrutura da igreja? Para os irmãos que são liderados, nada. Para os irmãos que forem designados presbíteros, vai mudar. Quem são hoje os líderes da igreja? Se alguém te perguntar, quem lidera a igreja de São Paulo? Quem você vai responder? Perfeito. Tomara que seja isso, não isso, certo? Eu ainda ouço algumas pessoas falando isso, mas não é isso, é isso. Desde 2014 é isso. Eu cheguei aqui assim, mas antes do ano terminar, era assim, e aí logo depois foi assim. Então, 4 irmãos lideram a igreja de São Paulo. Não são 22. Então, quando a porca aperta, termina em quem a responsabilidade? Os 4. É isso que significa, isso é parte do que significa ser um presbítero. Você está se colocando diante de Deus como responsável por pastorear o povo de Deus. Quando nós designarmos os presbíteros, isso vai mudar. Então, primeiro, vai mudar porque nós vamos nos separar em regiões, certo? E vai mudar porque essas regiões vão ser lideradas pelos irmãos que forem presbíteros em cada uma dessas regiões. Então, quem vai ser o líder da região leste-norte? Os presbíteros da região leste-norte. Eu não vou liderar a região leste-norte. Vocês vão continuar sendo meus irmãos queridos. Se me convidar, eu vou convidar vocês para virem, e a gente vai continuar com muito amor, muita proximidade, muito discipulado, ajuda. Estamos aqui na mesma cidade, vamos fazer coisas em comum, ministério de jovens, ministério de solteiros, vamos casar uns com os outros. Amém. Mas os líderes da região leste-norte vão ser os presbíteros da região leste-norte. A mesma coisa com a região oeste, a mesma coisa com a região sul, Campo Limpo. Certo? Então, se der problema lá no sul, vamos levar tudo lá para o Jorge? Não. Você vai levar isso para os presbíteros do sul. Aí, se não der certo, você leva para Deus. E sempre nós podemos levar uns aos outros. Até porque aqui em São Paulo, em vários momentos onde as coisas ficaram difíceis, a gente não ficou aqui
Eu, Héctor e Marcelo sozinho olhando para a cara um do outro, falando, o que a gente faz? A gente pega o telefone, pega o WhatsApp, liga para Denilson, para Anderson, para Miami, para Califórnia, para Indonésia, ou seja, lá para onde a gente possa ligar pedindo ajuda. Vem cá nos ajudar, vem até aqui, a gente está com um problema, a gente vai até aí, porque nós somos irmãos. Mas a responsabilidade, pode vir quem for, pode vir irmão daqui, dali, nos ajuda, senta conosco, ora com a gente, mas a responsabilidade depois é de quem? Era de nós 4. Então é isso que eu quero exemplificar. O fato da gente ter responsabilidade não quer dizer que a gente está isolado, ou que a gente deve ficar isolado. Só significa que a responsabilidade é nossa, e não é dos outros. Então, é o que vai acontecer em São Paulo. A gente vai apontar os presbíteros, e esses irmãos vão ser os líderes para todos os efeitos das suas regiões. Então, para os presbíteros, vai mudar. Certo? Sim, irmão. Depois você. Deixa eu ver se eu entendi. Você não chegou... Chega aqui perto, que está quase impossível te ouvir daí de longe. Alguém tinha dado sugestão da gente ter um microfone móvel, mas eu esqueci, desculpa. Fala aí já, que eu não tenho o que repetir. Pelo que eu entendi, quem é diácono hoje provavelmente será presbítero, né? E entrarão outras pessoas no lugar deles para ser diáconos, e os que são líderes hoje serão presbíteros. Pelo que eu entendi, que mesmo que biblicamente não há na Bíblia um cargo de líder, mas sim diácono, bispo e presbíteros. E é uma iniciativa da Igreja de São Paulo, que parece que não há uma convergência em relação às igrejas dos outros países, em relação a de outros estados, em relação a esse assunto. É isso? Eu entendi claramente ou mudou alguma coisa? Fica aqui junto comigo. Eu acho que teve algumas... primeiro, bispo e presbítero é a mesma coisa. São sinônimos, sinônimo. Parece que tem funções meio que um pouco diferentes, mas não são sinônimos. Não, são sinônimos mesmo. Sim. A Atos 20 deixa claro que quem é presbítero é bispo, quem é bispo é episcopo, Mas na verdade são 3. atividades diferentes ou não? Elas enfatizam aspectos diferentes de um mesmo cargo. É que nem, sei lá, o presidente do Brasil, ele é relações públicas do Brasil com o resto do mundo e ele também é o líder da nação. No parlamentarismo você tem 2 pessoas para exercer essa função. No presidencialismo é uma pessoa só. Enfatiza 2 coisas, mas é uma pessoa só. Então o bispo enfatiza um aspecto de supervisão. O presbítero enfatiza um aspecto de sabedoria, de ser mais velho. Mas é o mesmo cargo. Tá. Então é diácono e presbítero. Presbítero barra bispo barra episcopo, mas uma coisa só. A outra pergunta essa iniciativa da Igreja de São Paulo parece-me que não é em todas as regiões do país? A princípio? Esses assuntos estão sendo estudados no Brasil. Em Brasília, desde 2013, eu estava lá quando a gente começou a estudar isso. Tem até puxado a orelha dos irmãos lá. Falei, a gente estudou isso lá, aí vocês botaram na geladeira e agora? Então, mas isso é uma decisão de cada igreja local. Nós acreditamos que aqui em São Paulo chegou a hora de fazer isso. Eu acho que talvez quem esteja mais próximo de fazer isso seja Brasília. Os outros irmãos eu acho que ainda estão num estágio mais incipiente desse estudo. Entendi. Tem mais outro? Obrigado. Chega aqui. Provavelmente quem é diácono hoje vai se tornar presbítero, mas os diáconos atuais não vão ser substituídos. Na verdade, o que os diáconos estão fazendo já é o que um presbítero faz. Então a gente só vai mudar o nome deles. E não teremos mais diáconos. No momento não teremos mais diáconos. Mas é bíblico também. É bíblico. A gente só não vai apontar diáconos no momento para não causar uma confusão na igreja.
Por exemplo, quem a gente apontaria como diáconos, se a gente for seguir o que a gente vê ali mais próximo na Bíblia? A gente apontaria o líder da nova geração, diácono, o líder do louvor, vários líderes de ministérios que servem isso. Então, para não confundir, assim, os diáconos são os presbíteros, e agora esses outros irmãos são os diáconos. Nossa, mas o Marcelo era diácono, agora ele é presbítero, e o diácono agora supervisiona a limpeza do banheiro. Então, assim, vamos deixar o diácono na geladeira por um tempo, vamos só mudar o nome dos diáconos para presbíteros. Não vamos fazer isso automaticamente, tá, irmãos? Nós não estamos dizendo aqui que amanhã os diáconos agora são presbíteros. Nós vamos passar por um processo onde todos nós vamos escolher nossos presbíteros. Eu só estou dizendo que os diáconos atualmente estão exercendo a função de presbíteros. E a gente provavelmente vai indicar uma grande parte deles, não todos, já é óbvio que não são todos que vão ser indicados como presbíteros, que a gente vai indicar uma parte deles para serem os presbíteros da igreja. Talvez tenha outros irmãos que não são diáconos hoje, que também vão ser indicados, e esses irmãos serão considerados. Então é isso. Mas não é uma escadinha, vai substituir um, aí o outro substitui. Eles já estão exercendo essa função, vão ter o nome trocado, e os diáconos vão esperar um pouquinho. Daqui a 1, 2, 3 anos a gente pensa em apontar os outros irmãos diáconos. Tá bom? Valeu. Alguém tinha falado aqui? É bom ser breve também, que já passou do horário. Bom, depois desses 4 anos desse processo que a gente está escolhendo o novo sistema de liderança da nossa igreja, como é que vocês, os 4 líderes principais, já conseguem visualizar a nossa igreja daqui a 2, 3, 4, 10 anos? Como é que está a visão de vocês? Qual que é a sua percepção? Amém. Obrigado. Irmãos, e com isso a gente vai terminar. Se você tem alguma pergunta, não deixe de fazer, venha fazer ela para nós, mas a gente vai terminar as sessões que a gente está tendo aqui, e a gente vai tratar disso individualmente. Se alguma coisa surgir que a gente sentir que é relevante o suficiente, a gente marca mais um tempo. Eu vejo a igreja em São Paulo daqui a 2, 3 anos com olhos de muita alegria, de muita fé. Eu acho que chegou já o momento da gente dar esse passo. Já passou do momento. Eu acredito que isso vai ajudar os diáconos a assumirem mais responsabilidade. Eu acho que isso é saudável em qualquer coisa que cresça. A gente começa jovem, a gente amadurece e a gente tem que assumir mais responsabilidade para a gente poder crescer. Então, eu acho que os diáconos assumindo mais responsabilidade vão chamar os outros líderes a assumirem mais responsabilidade. Se um líder de igreja em casa assume mais responsabilidade, vai chamar os seus membros a assumirem responsabilidade. Todo mundo vai ver os líderes principais sofrendo, e quando a gente vê os líderes sofrendo, a gente tem compaixão e a gente dá um passo, tem uma motivação a mais para se doar, para assumir mais coisas. Então, assim, eu na verdade, eu estou doido para chegar esse momento da gente apontar os presbíteros. Eu acho que o modelo que a gente tem tido já deu. Eu tenho expressado para inúmeros irmãos a quantidade de carga que tem existido em mim, no Marcelo, no Héctor e no Edson, é sobre-humana. E quando eu falo para vocês que a gente ama essa igreja mesmo. Não porque sejamos melhores do que ninguém, mas porque o peso de liderar tantas pessoas por tantos anos é grande. E esse peso não foi feito para ser colocado no ombro de tão poucas pessoas. Então, assim, parte dessa ansiedade é porque, em um sentido, não está dando mais, mas a maior parte dessa ansiedade é porque eu quero ver mais pessoas crescendo. Eu vejo vocês e falo, vocês estão prontos, vários de vocês estão prontos. Ou para serem presbíteros, ou para assumirem a próxima função de liderança na igreja e com Deus. Então eu estou super animado, esse sentimento é compartilhado entre mim, Marcelo, Héctor e Edson. Nós estamos vibrando, orando, sonhando. Acho que Deus tem planos incríveis para essa igreja. Não terminou, está longe de ter terminado com nossas vidas, com a vida de vocês.
Então é isso. Acho que vai dar certo, vai ser incrível. Deus tem estado conosco, não vai ser agora que Ele vai nos abandonar. E Deus vai continuar nos levando para algum lugar bom. Vamos orar para saber qual é esse lugar no momento certo e sonhar com o que Deus tem, que o Espírito vai levar a gente para fazer. Amém? Então é isso aí, vamos fazer uma oração breve. Pai, muito obrigado por essa tarde, obrigado por esses tempos aqui, Pai, da gente estudar essas coisas. Tem sido tão gratificante ver a ação do Senhor no nosso meio. O Senhor nos ama, o Senhor, mesmo com nossos problemas, erros e percalços, o Senhor tem estado conosco até aqui, Pai. Não há dúvida alguma disso. Muito obrigado por sua paciência. Continue conosco e ajude a gente a ter fé, a ser um povo cheio de fé, Pai. Que sabe que o Senhor tem coisas boas para nós e que dá passos nessa direção, com coragem, com convicção, com grande ansiedade. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Obrigado, irmãos.